Amigos do Sport TV, um grande abraço mais uma vez, bom dia. E olha, eu já comecei arrepiado aqui com esse clipe de abertura da transmissão do treino oficial para o Grande Prêmio da Áustria em Spielberg. Eu estou aqui com o Reginaldo Leme e o Luciano Botti, que com certeza, assim como eu vi pelo gestual dos dois aqui, é arrepiante ver imagens espetaculares desses anos e tantos anos de Fórmula 1. A gente reviu ali imagens do Alonso ganhando, do Senna, do Schumacher saindo do carro a fim de brigar. Brigar com o Kuta. Que coisa impressionante. Bom dia, Regi. Bom dia, amigo do Sport TV. É a valorização da vitória, a importância da vitória, né? A alegria de todo mundo envolvido. Luciano Botti, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos. É muito legal, né? Imagens. Essa nova Fórmula 1 tem feito um trabalho muito bom justamente de resgatar o que tem de melhor aí, em termos de imagens, de momentos importantes, que essa é a Fórmula 1, né? Exatamente isso. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai começar com o treino oficial. A partir de 10 da manhã teremos a luz verde na saída do boxe. Aí a gente vai ter o Q1, Q2 e Q3 e vamos saber das 20 posições de largada do Grande Prêmio da Áustria, nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Como eu já cumprimentei o Luciano e o Reginaldo, eu vou cumprimentar agora a Mariana Beck, já fazendo uma pergunta para ela. Obviamente a gente no treino livre escolheu aqui, cada um fez a sua escolha e palpite, claro, de quem seria o pole position. Eu escolhi o Vettel, o Luciano escolheu o Bottas, o Regi escolheu o Hamilton. E você, Mariana Becker, com esse, digamos assim, esse conjunto musical aí atrás de você, quem é que você acha que vai ser o pole position da nona etapa? Um grande abraço, um beijo para você, Mariana Becker. Beijo para todos vocês aí. Tá animado o negócio aqui. Eu pedi para eles tocarem um pouquinho para nós. Eu vou votar no Vettel. Vettel é o meu... que eu gostaria que o Vettel ganhasse aqui para dar uma mexida nesse campeonato. Esse pessoal que deve estar comemorando também, porque o Max Verstappen teve problema elétrico no carro e o carro já tá bom. Então, né? Astral aqui na RBR. E quem não tem motivos para comemorar é o Leclerc. Leclerc teve que trocar o câmbio e aí perde 5 posições no grid de largada. Por enquanto eu vou ficando aqui, o fim da musiquinha. Mariana tá animada. Para uma Becker, tem tudo a ver com a música que eles estão tocando. Exatamente. Muito bem. Bom, então a notícia agora é que o Leclerc vai perder 5 posições. É ruim para ele. Finalzinho do treino, hein, Luciano? É ruim isso, né? É muito ruim. E você vê até como também uma questão um pouquinho da experiência, né? Você viu que ele, na hora que ele ele falava que era um problema de motor, né? Sinalizou isso, e a gente aqui escutando, né? Até falei, ó, parece problema de câmbio, infelizmente é. E ele vai ter que pagar essa punição, não tem jeito. O Luciano até comparou de uma forma assim, bem... uma forma mais simples, né? Para o telespectador entender. Fez um barulho de liquidificador quando tá... Se a gente puder ouvir agora de novo. Liquidificador quando coloca gelo dentro, né? Aquele negócio... Será que a gente consegue ouvir? Bom... eu quero que, daqui a pouquinho, que vocês deem as suas opiniões sobre o que aconteceu até agora nos 3 treinos livres e principalmente o que a gente poderá ver daqui para frente. Mas antes, vamos dar um pulinho na hashtag, o pessoal participando na hashtag F1 no Sport TV. Nós temos aí várias transmissões. A Débora Longer começando a transmissão comigo, com o Regi, com o Burt, a dupla preferida dela, valeu. E a gente tem a imagem exatamente do carro do Verstappen. Quando a Mariana deu aquela informação que estava tudo bem lá na RBR, é porque o carro do Verstappen teve problemas no finalzinho do treino. Problema elétrico, mas já está resolvido, né? Que esse é simples, né, Sérgio? Às vezes é ligar um fiozinho no outro, basta isso. Tá resolvido. A Fórmula 1 com toda a tecnologia, de vez em quando tem coisas que são simples de resolver, né? Eu não sei se conseguiram separar uma imagem muito interessante. Se a gente não conseguiu separar agora, daqui a pouquinho vai separar a imagem muito interessante de um telespectador nosso, já. Um telespectador nosso que, olha só, dá uma olhada, é o Costas Ravascos ali. Setupzinho de leve para assistir os treinos da Fórmula 1, tá? Através do hashtag, foi o Eduardo Smith que replicou isso. Olha só como é que o cara se prepara para ver. Telão ali com a imagem do Sport TV e outros tantos terminais abertos, né? Que ele pode ali interagir, pode buscar informações. Sabe que eu tenho até medo disso, né? Esse é o telespectador que me dá hashtag medo. Porque, sinceramente, faltou botar a hashtag, não botou a hashtag, mas
Isso dá até medo, né? Esse Muito legal, né, de ver. Esse é o torcedor da Fórmula 1. Cabeça de gasolina, né? Esse não tem jeito, né? É muito legal, porque a gente, claro, que tem o cuidado sempre aí, só que às vezes a gente fala uma coisa meio de cabeça, né? Que a memória vai buscar lá e pode falhar. A memória trai. E aí a gente tem medo de um desses aí, que está sempre atento e sabe mais, sabe tudo. Uma coisa que repercutiu muito na última corrida foi o incidente entre o Valtteri Bottas e o Sebastian Vettel no GP da França. Vamos ver o que aconteceu de novo naquela largada e ver o que os dois disseram sobre esse acidente. Seen it from all angles. I think the bit that you don't see is that obviously when you're so close to a car ahead and also the car next to you, you lose. I felt like all the grip, so I tried to get out of it because I had nowhere to go. I think my start, with hindsight, I would have liked to have a worse start because then at least it's clear for turn one. But like that, I was a bit squeezed and couldn't really go anywhere. Lost the car, snapped, blocked, and then unfortunately had to make contact with Valtteri, which is a shame for him. He did nothing wrong. Obviously, he got his position back, but I think there was also Max right next to him, sort of. So he couldn't open or react. Plus, at that point, he doesn't really see me. So that was a chain reaction, being that close. Someone hit me. Copy that. It felt like everything seemed to go against me, you know. Yeah, turn one, obviously, everything was lost. With a damage puncture, and then there was quite a bit of damage in the floor, which made it very difficult to try and come back through, but at least we got some points. For sure it's disappointing, it's not what I was searching for from today. Maybe tomorrow I will see some positives, but not at the moment. Shame for him, for Valtteri, for me. At least we both could continue, but yeah, not the race that we won. Vettel. Fala sério, Vettel. Fala sério, sinceramente. O Vettel ainda aqui é vergonhoso para mim e para ele. Sinceramente, vergonhoso para o Vettel. Porque o que ele fez foi tirar o Bottas da corrida. O engraçado é que os pilotos são assim mesmo, eles não admitem que cometeram o erro. Mas o erro foi claramente do Sebastian Vettel. Tanto que ele foi punido, né? Numa outra entrevista dele, ele falou mais claramente: errei mesmo, peço desculpas. É que você vai dando entrevista, você vai mudando um pouquinho. A cabeça vai esfriando. Essa foi uma pós-corrida ali, né? Naquele calor ainda, né? Aí ele já dá um jeito de dividir a culpa, né? Exatamente. Mas sem dúvida foi dele e por isso ele foi punido. Durante a corrida, punido com aqueles 5 segundos no box parado. O motivo principal, Sérgio, ele estava atrás do Hamilton ao lado do Bottas. Se cria um vácuo ali que você perde a aderência. E realmente ele foi pego de surpresa. Obviamente a responsabilidade é dele e acabou, né, fazendo um strike ali. Exatamente. Só não concordo que tenha sido como a gente viu no vídeo depois o Verstappen e o Hamilton analisando aquilo, dizendo uma loucura. Ele falou, não concordo com isso, não é loucura. Ele estava tentando a posição. Foi um erro, e aconteceu que ele entrou exatamente no vácuo. Exatamente. Quem conversou sobre isso também, aliás, quem foi perguntado sobre isso também, foi o Max Verstappen. E o jovem piloto holandês aproveitou para dar uma alfinetadazinha no Sebastian Vettel. Next time you see Seb, you should ask him to change his style, you know, because honestly, it's not acceptable. That's what they said to me in the beginning of the season, so I think they should do the same. Go on. That's my advice to everyone in this room. Na verdade, Sérgio, o que eu acho que ele quis pegar, ele deu uma alfinetada na imprensa. Na imprensa toda, não foi nada legal isso que ele fez. Porque na imprensa, que quando ele teve aquela sequência de batidas, né? A imprensa falava exatamente as palavras que ele usou, né? Você devia mudar seu estilo, devia pensar melhor. Então ele falou, já que ele errou, então faça o mesmo com o Vettel, né? Um tetracampeão do mundo. Vai lá, pede para ele mudar o estilo dele, quer dizer, repensar o que ele está fazendo. Então, foi uma alfinetada na imprensa aí nesse caso. Agora é muito ruim que é um rapaz ainda, um garoto ainda, que não sabe admitir erro e não sabe aceitar crítica. Quer dizer, todo mundo que falou, entre os que falaram aquilo, há muito torcedor dele, que gosta muito dele, elogia as atitudes dele, a agressividade dele nas corridas, o talento principalmente, mas todos são passíveis de crítica, como o Ayrton Senna foi, como o Schumacher foi, como o Piquet, como o Prost, e para ele não aceita nada e foi muito indelicado com todos que estavam ali. Ele desafiou todo mundo.
Pois bem, esses foram os depoimentos aí, tanto do Vettel e do Bottas, como também do Max Verstappen sobre o acidente. Bom, aconteceu, acabou. Agora é outra corrida, agora é Grande Prêmio da Áustria. Mas ainda voltando sobre o Grande Prêmio da França, no último domingo o GP da França foi marcado por uma situação que foi absolutamente espetacular. A Arábia Saudita liberou no país para que as mulheres tenham licença para dirigir. E aproveitando essa medida, a Fórmula 1 e a equipe Renault realizaram uma ação com uma mulher saudita para que ela pilotasse um carro de Fórmula 1. O nome dela é Hassel Al-Hamad. Ela é membro da Federação Saudita de Esportes a Motor. Vamos conferir como foi? Thank you so much. Thank you, Formula One. Thank you, Renault. Thank you, everyone. Thanks to the whole world. I hope I can I can influence everyone around the world that nothing is impossible. So they can dream the impossible because yes, we Saudi women, we were able today not just to drive an F1 car and France Grand Prix. Espetacular a ação da Renault e essa semana a gente viu também no estádio de futebol. No Irã, as mulheres são proibidas de frequentarem estádios de futebol. A gente viu na Copa do Mundo as mulheres iranianas torcendo e chorando pela eliminação do Irã da Copa do Mundo. Que bom que o mundo agora comece a abrir as portas em todos os sentidos, né? Para que as mulheres sauditas e todas as mulheres do mundo possam dirigir e que as mulheres iranianas e todas as mulheres do mundo possam ir e frequentar os estádios de futebol. Sem diferenças, né? E legal, muito legal ver ela pilotando o carro. Foi devagarzinho, com cuidado, mas pilotou, tá feito, né? Então, muito bacana esse exemplo. Muito legal, portanto. Nessa etapa, o escolhido para a nossa volta rápida, a gente vai dar uma voltinha na pista, mas daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai dar essa voltinha na pista. Vamos voltar com a Mariana Becker, que ela está lá no paddock. Vamos saber o que ela tem de informações e de novidades para nós. E aí, Mari? Serginho, o que acontece? Aqui no paddock, cada encontro, cada tropeção pode ter um significado, né? Por isso que a gente fica de olho. Ontem, o Nicolas Todd, que a gente chama o filho do Jean Todt, a gente chama ele de Todinho, o Nicolas Todd, que é empresário do Leclerc, ficou durante muito tempo aqui na frente da Haas, conversando com Günther, sobrenome, que agora é Schneider. Günther. Steiner, quem sabe bem é o Burt, né, que trabalhou com ele, com Günther Steiner, durante muito tempo. E o que a gente pensa desse encontro? Ele é o empresário do Leclerc, o Leclerc está para ir para a Ferrari. Mas será que não seria melhor o Leclerc passar uma temporada aqui ainda para amadurecer? A Ferrari não é do perfil da Ferrari contratar jovens pilotos inexperientes. Lembra, Massa passou um tempo na Sauber. Os pilotos, de uma forma geral, chegam à Ferrari já experientes. Não quer dizer que ele não vá para lá, mas acho que a gente tem que sempre relevar todos os encontros e todas as informações que transitam por aqui. É verdade. Bem interessante o que a Mariana falou. É verdade. Sérgio, nesses anos todos, quantas vezes eu aproveitei momentos, assim como ela fala, de tropeções no paddock, para ficar de olho, sair, ficar espreitando, e ali eu descobri muita coisa mesmo. Legal isso, vamos ver isso. Isso pode ser uma possibilidade. Eu falava exatamente, levantava isso exatamente no final do treino. Será que a Ferrari vai pegar um piloto com 8 corridas só? Que a gente pode dizer, essa temporada é a temporada dele de estreia. Com 8 corridas, ele já virou um piloto Ferrari. Será que isso pode acontecer? Foi até que eu destaquei também, né? Que a Ferrari era impensável de fazer isso, mas considerando o que tem acontecido na Fórmula 1 nos últimos anos, né? Com Verstappen e outros, eu acho que é possível sim. Mas faz sentido o que a Mariana falou, tá? Uma temporada a mais para o Leclerc seria, obviamente, de bom tamanho. A gente está vendo aí a imagem, que é uma imagem emblemática agora, os torcedores da Holanda, todos com camisetas cor de abóbora, cor de laranja, né? A cor da Holanda, a cor do símbolo holandês, e todos, obviamente, torcendo aí para o Max Verstappen e aproveitando aí, porque o tempo está tranquilo, sol, algumas nuvens aí, mas bem bom, o tempo está gostoso na Áustria, está agradável para a gente acompanhar já o treino que define posições.
40% só de chance de chuva. Eu acho que não deve chover, apesar que essa região muda o tempo muito rapidamente. O Regis explicou isso, pode mudar de uma hora para outra, né? O touro pode ficar bravo de uma hora para outra. Então, portanto, a gente fica na expectativa. Bom, a gente sempre traz aqui para os amigos assinantes do Sport TV aquela volta virtual, a volta rápida do piloto. E esse final de semana, exatamente o piloto holandês Max Verstappen é o nosso cameraman, é o nosso piloto. E a gente vai com ele dando uma volta no circuito de Spielberg. So here we are starting the lap in Austria. Quite a long straight. Most important here is when you go through the corner, you have to keep the speed up because afterwards you have to make sure you have a good exit onto the very long straight where you can gain quite a bit of time back if you have a good exit. Then interesting braking point, a bit uphill, and then a very sharp where traction is always very difficult because it's uphill again. And again, yeah, very long straight. So yeah, trying to maximize that exit is very important. Braking into this corner, it's always a bit tricky for front locking because the track drops away from you in the middle of the corner. And then here is the front part arriving. Some fast corners, left-hander, bit of understeer because again the track is falling away a bit. And then again, fast left-hander. Trying to use a lot of curb on the exit. Very important to keep the speed up mid-corner and to the final two corners. Very fast right-hander here, need to be smooth on the wheel. And then again here, this last right-hander, a bit of understeer because the track drops away, but the most important thing is you have a good exit. And that's one lap. Tá aí, bela volta, né? Foi legal ele destacando justamente o que acontece de fato, né? Mesmo ali sendo um simulador, que excepcional o grafismo desse videogame simulador. Ele destaca ali quando o carro, que eu chamei muita atenção, é uma tendência desse circuito sair de frente pela baixa aderência que tem nesse circuito, mas também o que ele falou é verdade, né? Esse chamado off-camber, que a pista vai para a direção oposta, então na saída daquelas curvas para a esquerda e na última curva, você não tem a cambagem para te dar aderência ao contrário, então tende a fazer o carro se desequilibrar um pouco. Vamos voltar lá para o paddock, lá está Mariana Becker, ó, bandeirão da Ferrari. O torcedor está aí posicionado com seu bandeirão. Você, Mariana Becker. Antes que você me pergunte, tá fazendo sol, viu? Com nuvem, mas eu acho que não tá com cara de chuva aqui, não. Eu tô aqui na frente da Williams, onde estava há pouco tempo rindo e brincando muito com os amigos que eram da Ferrari, o Robert Kubica, que, enfim, fala um italiano fluente. Para ele, na verdade, depois do polonês, o italiano é o melhor, depois o inglês. Enfim, aí eu tirei ele desse grupo aí e perguntei para ele, fiz uma perguntinha aí, perguntei para ele sobre as ultrapassagens aqui. Ma dai, io volevo sapere se qua adesso con il nuovo DRS se è più facile il sorpasso o no, se è mais fácil ultrapassar agora com o novo DRS o no. Sì, sicuramente aggiungere una zona è una possibilità in più, però se è una strada giusta, io non sono un gran fan di DRS perché sono un po' sorpassi finti. Però sicuramente aggiunge possibilità di movimentare la gara, quello sì. Bene, grazie. Grazie a voi. Bom, o que ele disse? Falei, e aí, com o novo DRS, acho que facilita a ultrapassagem? Ele falou, ele não gosta muito de DRS. Ele disse, sem dúvida, facilita, mas se tiver a pista um pouco estreita, vai continuar sendo complicado, mas sem dúvida é uma chance a mais. O Robert Kubica, na verdade, ele é como a gente brinca, né? Ele é um piloto de raiz, não é um piloto Nutella. Ele é um cara que não quer saber de nada que facilite a vida. Ele quer pisar fundo, o mais complicado, melhor. Tanto é que ele gosta, a pista que ele mais gosta é aquela pista do Canadá, que os caras tiram fino do muro e às vezes se esborracham naquele muro lá. A Mariana... nós estamos com ele, né? Exatamente, eu ia falar, não é só o piloto raiz, não. Tem comentarista raiz, locutor raiz, telespectador raiz, que ainda sonha com aquela Fórmula 1 com ultrapassagens, como era antigamente. O que o Kubica deixou muito claro é que ele realmente prefere
sem o DRS, ele acha que é uma coisa artificial, que realmente é, mas concorda também que isso ajuda o espetáculo. Tem vezes que, dependendo do circuito, dependendo das condições, a gente quer ver mais movimentação e, sem dúvida, isso tem colaborado. Mais uma vez a imagem de cima, as arquibancadas, os lugares comprados. E embaixo ali as arquibancadas naturais. A cor laranja se sobrepõe, né? Predominando, olha só, a bandeira holandesa exatamente com a cor laranja. Bom, essas são as modificações que a gente vai mostrar a partir de agora no carro da Mercedes, de 18 para 19, desse ano para o ano que vem. O que vai acontecer em termos de mudanças? Você vê ali, 1,80 m vai ser, nessa temporada a largura máxima, vai passar para 2 metros. Vai chegar um pouco mais para frente, 25 centímetros, o nariz do carro. Aí você vê a parte das aletas, a gente vai mostrar, está mostrando essa animação virtual. Simplificou as asas. Né? Simplificaram, exatamente. Ó. E ficou 20 milímetros mais alta também, né? Ficou a posição das asas 20 milímetros mais alta. E embaixo, os defletores dianteiros. Tudo isso, Sérgio, é para melhorar, tá aí sim, simplificando um pouco a parte, né, inferior aí da asa dianteira, é para melhorar a aderência do carro na frente, o que deve ajudar nas ultrapassagens, que eu já explico já. Isso tá aí reduziram a entrada de ar. O duto de freio. O duto de freio, exatamente. Sim. De 2018 para 2019. Isso é uma arte que está mostrando exatamente a situação da porca, né? Uhum. Que também vai ter uma modificação. Os side pods também, de 2018 para 2019, vai aumentar ali 10 centímetros para frente. Mais baixo, só que mais longo, né? Exatamente. E aí sim, eu acho que vão reduzir um pouco a asa traseira para tirar a pressão aerodinâmica e causar menos efeito no carro que vem atrás. As aletas somem. Você vê que as aletas somem, aquelas 4 aletas somem. Sim. E vai subir um pouquinho mais a parte para 2019, aumenta 65 centímetros. Desculpa, 6 centímetros e meio, 65 milímetros. Milímetros, exato. E aí também 20 milímetros mais ali na asa traseira. Eles estão subindo também a asa no intuito, vamos só acabar de conferir aqui. Ó, por enquanto é 950 milímetros, vai passar para 1.000. 1,05 m. 1,05 m, né? A distância entre as duas asas. Um lado e outro da asa. A comparação dos carros está aí, 2018 para 2019. Portanto, são essas modificações que vão acontecer. Gradativamente, eles estão querendo tirar cada vez mais esses apêndices aerodinâmicos, Regi. Exatamente. Até a gente comentou no primeiro treino, retirando um pouco desses apêndices, também elimina o que eles chamam o turbilhão atrás, né, que o carro que vem atrás, que entra numa zona de vácuo que ele não consegue fazer ultrapassagem. Quando ele sai dali, ele perde totalmente o carro. Nico Hülkenberg está ali se exercitando, a câmera chegou, ele ficou assim meio tímido, né, o Hülkenberg? Ele estava se exercitando ali. E o Stoffel Vandoorne daqui a pouquinho também vai para a pista com umas imagens que a gente tem aí. Essa aí. A volta ideal que a Renault considera é 1.3.935. Será que a gente chega nesse tempo? Vai ser mais baixo que isso. Mais baixo? Vai ser mais baixo que isso, vai ser. Isso está no Twitter da Renault. A volta ideal 1.3.935. Eles devem ter somado os 3 melhores trechos dos treinos, pegando todos os melhores e daria esse 1.3.9. A volta ideal. Você vê que eles já estão em 1.407, né? O Channel 4, que é um dos canais que também transmite a Fórmula 1, que enfim é especialista, está cravando o Leclerc. Eu acredito, tá? Na Ferrari. Eu acredito e acho que seria muito legal de ver um piloto novo aí, com sangue novo numa equipe de ponta como a Ferrari. Sempre lembrando, né, Sérgio, que a notícia inicial veio da Gazeta dello Sport, que é um jornal que pertence ao grupo Ferrari, né? Nós temos aí a participação de vários telespectadores. O Helder Traz está ali, vou sempre com o hashtag 44, Lewis Hamilton, Alex Bonan, AK, o Jones Paulo, o Léo Rusca mandou aqui uma foto legal, Sandro Caran, enfim, os telespectadores. O Sandro Caran está até dizendo ali, o Leclerc punido por trocar o campo 5 lugares a menos. É uma das informações que a Mariana trouxe, que já repercutiu na nossa rede social, hashtag F1 no Sport TV, o Jô Oliveira, Lilei Aguiar. Enfim, a participação legal dos telespectadores estão mandando aqui um agradecimento aqui, dando show legal. A gente dá show
mas o que a gente está fazendo aqui, principalmente nessa pré-hora, tanto no treino livre quanto nos treinos oficiais e na corrida, a gente está fazendo isso, primeiro porque a gente ama demais a Fórmula 1 e a gente quer trazer o máximo possível de informação, e a participação dos nossos telespectadores tem sido fundamental nesse ponto, até para balizar o que a gente faz aqui. É muito importante a participação, e mesmo aqueles que não participam, a gente também está sempre agradecendo demais a participação de todos. Vai começar agora o treino oficial que define as posições Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1. As imagens de um dos lugares mais bonitos onde a Fórmula 1 passa, o Grande Prêmio da Áustria. São as emoções do Mundial de Fórmula 1, nona etapa da temporada. Dentro de mais alguns instantes começa o treino oficial que vai definir essas 20 posições. O lugar é bucólico, né? É bucólico esse lugar. Edelweiss, que inclusive é tema do filme A Noviça Rebelde, uma composição feita, e é um dos temas desse filme, que é um filme icônico. É uma plantinha, uma florzinha pequenininha que dá muito nessa região. Você viu um dado interessante, né? Que é um país muito alto, né? Apenas 32% abaixo da altura média de 1.600 metros. É impressionante isso, né? A Mercedes foi a grande dominadora até aqui. Desde 2014 vem vencendo as corridas. Nós temos a animação virtual do circuito que tem 4.318 metros. Os setores 1, 2 e 3, as zonas de detecção do DRS. Ali o círculo roxo, a velocidade máxima, exatamente ali no approach da curva 4. São 10 curvas, elevação de pouco mais de 60 metros da parte mais baixa para a parte mais alta. Kvyat e Alonso se encontraram em 2017. Foi o início do fim do Kvyat na Fórmula 1. Ele que é piloto reserva da Ferrari. O encontro entre Heidfeld e Sato em 2002, sem consequências físicas para ambos. Hakkinen e Schumacher, como brigaram esses dois, hein? Como brigaram no campeonato inteiro aí de 98. Então, portanto, alguns aspectos de pista também desse circuito. Os pneus à disposição, pneu macio, super macio e ultra macio. A abrasividade da pista é quase nenhuma, é 1 entre 1 e 5, sendo que 1 é mais baixo e 5 é mais alto. E aí, mais uma vez, a imagem aberta, a imagem do alto, a imagem linda. 34 graus a temperatura da pista, 24 a temperatura ambiente. A umidade caiu muito, 47%. 5,5 km por hora é a velocidade do vento. E o helicóptero só faz imagem bonita, porque não tem outra imagem a não ser imagem linda, né, É inacreditável a região, né? É muito bonito. É cercada por pequenas cidades, são 7 pequenas cidades. Entre as quais Zeltweg, que foi a primeira a dar nome ao circuito lá atrás, nos anos 70. Lewis Hamilton lidera a classificação de pilotos. Lewis Hamilton tem 145 pontos contra 131 do Sebastian Vettel. No Mundial de Construtores, a Mercedes tem 237, a Ferrari tem 214. Isso aí não é cara de quem está saindo da equipe não, né, Sérgio? Não, nenhuma, pelo contrário. Se bem que também pegar ele não sorrindo, acho que independentemente não, do motivo. Tudo bem, mas o Helmut Marko sorrindo junto com ele, aí já é mais difícil. Olha, ontem eu vi uma foto da coletiva em que o Kimi estava sorrindo, mas sorrindo assim, de forma, né? Será que era montagem? Total, com o Ricardo do lado. O Ricardo estava esgargalhado, quer dizer, o Ricardo deve ter falado alguma e fez com que o Kimi desse aquele sorriso. E o Ricardo às gargalhadas. Olha aí, o público posicionado. São muitos os lugares onde o público pode acompanhar o Grande Prêmio da Áustria. São as arquibancadas fixas e também as arquibancadas naturais, ali o gramado. Mais uma vez a imagem, a torcida holandesa está em número que pode rivalizar com a torcida da Ferrari. Eu estou vendo mais camiseta laranja do que camiseta vermelha, hein? É verdade, É raro acontecer isso. Vai começar o Q1. Vamos para os 18 minutos na regressiva. Vamos ver agora as últimas posições do grid. Lembrando mais uma vez que o Leclerc perde 5 posições pela troca do câmbio. Ele foi um dos primeiros a sair ali na pista. Ele, Hartley, Sirotkin já indo para a pista
Também o Marcus Ericsson. Sérgio, Mariana Becker. ele estava rindo porque o Ricardo imitou os finlandeses. Por isso que ele estava rindo. Ah, na coletiva, né? Isso mesmo. Daí o alemão Sebastian Vettel. Minha aposta é a aposta da Mariana. Ele é o segundo no campeonato com 131 pontos. Regi apostou no Hamilton, Luciano apostou no Bottas, que foi o pole position do ano passado. Te contar uma coisa, apostei no Hamilton, porque é a lógica, mas torcendo pelo Vettel em benefício do campeonato. Agora não entendi. Ele aposta no Hamilton, que é a lógica. Contra mim, tô torcendo contra mim. Agora, olha que dado interessante, hein? O Hamilton, se ele obtiver a pole, seria a número 76, né? E isso em 217 grandes prêmios significa, Serginho, 35% das corridas disputadas ele sai como pole. É um negócio impressionante, né? Tá aí o Leclerc, já está na pista, vai ter que pagar 5 posições. Ele que tem conseguido aí resultados fantásticos. Vamos lembrar, na última corrida foi pro Q3, largou em 8º com a Sauber, né? E daí todo esse motivo de estarem já considerando ele fortemente para a Ferrari no próximo ano. Realmente é um piloto fora de série, piloto monegasco, primeiro ano na Fórmula 1 e que hoje de manhã ficou em 10º lugar. E por que apostar no Hamilton e por que ele foi o melhor em dois treinos, só perdeu esse último treino livre para o Vettel? É porque a Mercedes trouxe essa especificação B já para a corrida passada e deu um banho, né? Teria feito dobradinha do Hamilton e Bottas, não fosse aquele incidente logo na primeira curva do Bottas com o Vettel. E para esse GP da Áustria, ela atualizou ainda esse pacote B, quer dizer, que trouxe mais novidades e o carro está, nesse momento, aparentemente imbatível. Primeiro tempo do Sirotkin, 1:05.598, o Stroll com a segunda marca, depois o Leclerc, o Ericsson e o Hartley. Faíscas ali no carro da Sauber. Lembrar também que já temos um novo recorde da pista, né? Que foi esse batido pelo Vettel. Não é oficial. É extraoficial ainda. Extraoficial, que é 1:04.070. E o recorde, que é exatamente a volta do Bottas em 2017 no Q3, que é a última parte do treino, a volta com a qual ele fez a pole position, 1:04.251. E a gente viu que facilmente vão chegar na casa de 1:03. Ele está com algum problema, Sérgio, dentro do carro, alguma coisa que está solta, que ele falou que está atrapalhando o ombro dele. Não deve ser o cinto de segurança, que isso seria muito perigoso, mas alguma coisa solta incomodando o Hamilton dentro do carro. Ele já teve um problema com aquele apoio, né? Azerbaijão. De cabeça. Azerbaijão, ele teve que vir pro boxe e custou a vitória, né? Custou a vitória. O ano passado, isso, né? Naquela famosa corrida com aquele enrosco com o Vettel, aquela coisa toda. Exatamente. Aí o Bottas com pneus ultramacios, todos à exceção do Vettel. O Vettel não saiu ainda, né? Todos que foram para a pista até agora foram com pneus ultramacios. O Vettel e o Raikkonen, que não foram para a pista, mas o Raikkonen já foi. O Raikkonen foi agora. O Raikkonen foi. Já com o Vettel também foi agora. Também, pneus super macios. Super macios. Que eu acho que essa é a intenção, não obrigatoriamente nesse treino, mas no treino seguinte da Ferrari e da Mercedes, para não largar obrigatoriamente com o pneu mais macio de todos. Olha, o Hamilton veio já para pole e errou a última curva, tá? Deu para ver que ele também saiu muito de frente ali, foi para cima da zebra, perdeu tempo. Ali, ó, até o replay. E ainda não bateu o recorde do Bottas. Dá uma olhada agora, ó, Sérgio. Olha lá. Não chegou a tirar o pé, não chegou a ser um retirar o pé, mas não fez a linha ideal. Foi lá mais fora do que gostaria, sabe?
Talvez tenha dado uma tiradinha de leve. Só para não perder nada do assoalho e da asa, né? Exato. Que é ali que todo mundo está perdendo, né? Parte do carro. Temos o Hamilton em primeiro e o Vettel em segundo, a 53 centésimos atrás. Tá falando do Leclerc, por enquanto, ó, quinto colocado Leclerc. Para você que gosta da moto velocidade, Marc Marquez é o pole position do Grande Prêmio de Assen na Holanda. O treino terminou há instantes. Amanhã a corrida você vai acompanhar aqui no Sport TV 2 a partir de 7 da manhã. Nós teremos, portanto, Marc Marquez na pole position. Formiga Atômica vai largar na frente. Amanhã, desculpe, falei 7, me perdoem. A partir de 5h30 da manhã no Sport TV 2 com Guto Nejaim e Fausto Macieira. A gente falou tantas belezas naturais, eu falei aqui sobre a Edelweiss. Posso fazer um momento Globo Rural aqui? O nosso querido Osmar Jun, telespectador, ele mandou o seguinte, que a flor de Edelweiss, que é essa florzinha que aparece a todo instante no início da transmissão e é citada, inclusive, como digamos assim, um dos símbolos dessa região da Áustria, ela aparece no topo das montanhas, Reginaldo. E dessa região diz a lenda que o jovem que deseja declarar o seu amor deve apanhar essa florzinha e dar para sua amada. Apesar de toda a dificuldade para chegar no topo da montanha. Quer dizer, se o cara chegar no topo da montanha, pegar essa florzinha de Edelweiss, descer e entregar para a amada, diz a lenda que... Casamento na Serra. Casamento na Serra. Já ouvi essa história várias vezes, tem desenhos, né? Tem curiosidades sobre isso. Depois do momento Globo Rural, voltamos para o momento pista, onde o Hamilton está em primeiro, Vettel em segundo, Bottas em terceiro, Raikkonen em segundo, Grosjean vem fazendo um bom final de semana. Tanto ele quanto o Magnussen estão ali sempre beliscando, querendo rodear as 6 primeiras posições, os 2 carros da Haas, quando o Bottas agora faz 1.4.175, que agora está batido o recorde que era dele mesmo. 1.4.175 é o novo recorde da pista. Vamos ouvir o Alonso. De novo está aí agora o Vettel, que perdeu tempo no último setor. Ele vinha bem, mas perdeu tempo no último setor. E a McLaren informando o Alonso que o vento continua igual de manhã, a direção do vento. Vento de frente na curva 1, mas vento pelas costas na curva 3, que é a freada mais forte, que atrapalha esse vento por trás, tá? Diria o marinheiro que é um vento de popa e depois um vento de proa. Exatamente. É isso. Esse de proa não é bem-vindo numa freada forte. Então, se a gente vê alguns passando reta na curva 3, a gente já sabe o motivo. Van Dorn é o 12º. Estariam eliminados agora o Sirotkin, o Stroll, não mais o Sirotkin, deu um pulo agora ali, agora o Ocon, o Sirotkin, o Stroll, o Ericsson e o Hartley estariam eliminados nesse momento. O Pérez está ali na zona de eliminação. Vamos ver o que houve com o Leclerc. E voa mais um pedaço. Ah, para que aleta? O Leclerc está desprezando as aletas da frente e da traseira. Ele já está moldando o carro dele para 2019. Está redesenhando o carro. Exatamente. O Bottas foi para o box. Você vê ali a zona de eliminação, exatamente os pilotos que estariam fora da 16ª, 20ª posições. Lembrando mais uma vez que o Leclerc perde 5 posições da melhor posição de largada que ele tiver nesse treino. Faltando um pouco mais de 8 minutos para o encerramento do Q1. De 2000 para cá, as últimas vitórias na Fórmula 1, Mika Häkkinen venceu em 2000, em 2001 David Coulthard, em 2002 e 2013 o Schumacher. Aí teve um hiato de 2004 a 2013, não aconteceram corridas na Áustria. Depois em 2014 o Nico Rosberg venceu de novo em 2015, Hamilton venceu em 2016 e o Bottas venceu em 2017. E em relação aos pole positions, em 2000 a pole foi do Mika Häkkinen, em 2001 do Michael Schumacher, em 2002 do Rubens Barrichello. Aí em 2013 o Schumacher repetiu a pole, aí teve esse ato que eu falei há pouco. Em 2014, quando a volta do circuito, o Felipe Massa foi o pole position de 2014, 2015 e 2016 o Hamilton, e no ano passado o Valtteri Bottas o pole position. Hamilton assume a ponta agora, 1.4080. 1.04080, novo recorde registrado.
Vettel está aguardando a sua volta para a pista. Amanhã, a partir de 4h45, no Sport TV 2, você acompanha as emoções da GP3. Hoje nós tivemos a 4ª posição do Pedrinho Piquet. Pedro Piquet, representante brasileiro na GP3, foi o 4º colocado. Então amanhã, 4h45, o Cleiton Carvalho e o Rafa Lopes transmitem a GP3 no Sport TV 2. Subindo, começando os resultados do Pedrinho Piquet, né, que já foi segundo lá em Paul Ricard, né, e agora em 4º nessa corrida. E daqui a pouco temos também a primeira etapa da Áustria, a primeira corrida da Fórmula 2. 11h45 no Sport TV 2, com o Bruno Fonseca e o Lito Cavalcante. Exatamente, e com o Sérgio Sete Câmara largando na 3ª posição. Recuperação de imagem do Max Verstappen. A gente vê que o asfalto é tão liso, que mesmo essas partes mais móveis, mais soltas da aerodinâmica do carro, quase que não mexem, né? Quase que não trabalham, né, Luciano? Exato, o asfalto muito liso em ambos os sentidos aí. Liso de, né, sem ondulações e liso de sem aderência também, né? Sem abrasividade. Então é um desafio para as equipes gerar a temperatura no pneu, consequentemente gerar aderência. Nessa chegadinha da última curva ali, ela tem um bump ao contrário, digamos assim. Ela tem uma depressão ali, né, na entrada da curva ali, né, no approach ali. Exato, que nem o Verstappen descrevia no simulador, você tem essa mudança de relevo durante a curva e o que eu expliquei agora há pouco, chamado off-camber, né, em inglês, que é uma curva sem a cambagem ideal. Quer dizer, em vez de ela estar te segurando, que nem em circuito oval, né, que você vê a cambagem da pista para segurar, ela é o contrário, então ela faz você perder aderência, faz perder equilíbrio no carro. E isso é um desafio grande, porque é uma curva que você tem que carregar velocidade. Tem que carregar velocidade alta, então é complicado. Nesse momento, tanto o Van Dorn como o Alonso, né, os dois da McLaren estariam fora. E aí eu pergunto para você, Sérgio, o que pode estar acontecendo com o Sérgio Pérez, hein? 19º, com um carro que gosta muito das pistas velozes, porque tem um motor Mercedes, sempre que tem pista veloz. Olha o Hamilton de novo aí, mas acho que ele foi atrapalhado, vai reclamar. Exato. Do Heidfeld, né? Aquele carro entrando pro box atrapalhou um pouco, ele perdeu o momento ali de carregar a velocidade. Falei, basta um carro estar 2, 3 segundos à sua frente, que é tanto downforce, que ele tem tanta pressão aerodinâmica, que ele gera muita turbulência e quem vem atrás acaba sendo prejudicado. Porque é uma pista veloz em todos os sentidos, tem 3 retas grandes, né, ao Verstappen. 4º tempo do Verstappen. Se fizer uma comparação, por exemplo, o Ocon está na 11ª posição e o Pérez agora é o 19º. É isso que eu ia dizer, o Pérez continua lá atrás, com um carro que anda bem em pistas velozes e o Ocon está classificado, quer dizer, está em 11º. O primeiro grande prêmio foi feito no aeroporto de Zandvoort, que é exatamente essa pista. E a cidade ali atrás. Uma região em que a natureza foi legal, né? Foi bacana ali, né? Com esse pedaço da Áustria. É um lugar lindo, realmente, muito lindo. Sabe outra coisa muito característica, né? Eu até comentei ontem que é uma região que não tem nenhum grande hotel, nenhum. Né? São hotéis pequenos ou pensões, muita gente se hospeda em casas de família. E há muitos lugares, assim, né, nesses pequenos ranchos, né, pequenos sítios, em que tem um cercadinho lá com as vacas leiteiras e que você vai, tem uma maquininha, né, põe a moeda e sai o copinho de leite tirado na hora ali. E você vê até o mugido da vaca. Né? E é muito legal. É um leite, assim, extremamente forte, né? Você precisa estar um pouquinho acostumado a tomar e tem que gostar. É leite para os fortes. É, para fortes. Mas tem grandes histórias das nossas turmas de jornalistas. Sérgio. Nos finais de noite, sempre lá procurando o leitinho da vaca. Mariana Becker.
E uma das coisas que contribui para esse lugar ser conservado como um lugar bonito é que o chefe desse circuito, o dono da RBR, o Dieter Mateschitz, ele investiu bastante aqui. Ele emprestou dinheiro, deu dinheiro para os pequenos proprietários para manter essa região ainda como ela está, ou seja, para que tudo continue exatamente bucólico, como o Reginaldo falou, exatamente como era nos anos 70. E bonito, né? E só quebra quando tem algum evento de automobilismo, porque aí o som dos motores quebra aquela baina, aquele silêncio natural dessa região. E é uma pista bem usada, viu? Tem corridas de DTM, tem corridas de outras fórmulas de acesso, tem corrida de moto, né? Tem MotoGP ainda. Também. Olha só, Hamilton em primeiro, Bottas em segundo, Magnussen sobe para sétimo agora, o Vettel está na sexta posição, o Grosjean é o quarto colocado. Esse destaque ia dar, tudo bem que as equipes de ponta acho que não todos usaram o ultra macio, né? Você vê no caso... Só o Raikkonen e o Vettel, só a Ferrari não usou. Então, mas esse quarto lugar do Grosjean é um excelente resultado. Tá ele aí, ó. Mostra que o carro tá bom, o motor Ferrari progrediu muito, você vê, ele está em quarto e o Magnussen em sétimo. Os dois carros muito bem colocados e o Pérez continua em último. É verdade, o Pérez agora foi para a última posição, o Ericsson saiu para uma volta rápida, mas ele só trocou de posição ali com o Pérez. Os dois carros da Williams, o Hartley, que é o carro da Toro Rosso, o carro da Sauber com o Ericsson e a Force India do Pérez, que deve ter problemas, né? Não é possível que está tão mal assim o Sérgio Pérez. Acho que as grandes não saem mais, né? O Verstappen já está aguardando aí o Q2. Está todo mundo mais ou menos garantido. O Van Dorn fica na zona de corte agora. O Alonso conseguiu um 10º lugar, descolou um 10º lugar ali, também deve ficar por ali. Últimos 40 segundos do Q1. Luciano Burti. Sérgio, vamos prestar atenção, né? O Q1 acabando aí. Algumas posições ali atrás sendo definidas. Está aí o Ocon, 14º. Assim, qual será a estratégia de pneus para o Q2? Porque essa é uma questão também. O desgaste de pneus é muito baixo, mas será que mesmo assim larga com um pneu um pouco mais duro para poder ter uma estratégia melhor ou não? O pneu mais macio, no caso ultra macio, para poder ter uma boa largada e um bom aquecimento. É interessante ver como cada equipe vai se comportar nesse sentido. Lembra na França que a gente ficou aqui agoniado que o Raikkonen deu, sei lá, trocentas voltas com o ultramacio. Ele ficou, acho que 31 voltas, se eu não me engano, com o pneu ultramacio. E só para é uma tática, porque isso deve ser corrida de uma parada só, né? Sem dúvida, uma parada só. Já no ano passado foi de uma parada só. Exatamente, mas e para a gente lembrar também, para o telespectador, que esse pneu que ele fizer o melhor tempo do Q2 é justamente o pneu que ele vai utilizar na largada. Muito bem, está encerrado o tempo, portanto, quem passou, passou. Stroll já recebeu a bandeirada, está na 15ª posição. Fisionomias tensas ali, a Claire Williams está em primeiro plano. Ele está em 15º, que é uma raridade para a Williams, né? Exatamente, fisionomia tensa, porque alguém pode superar ele ali. Olha o Leclerc saindo da pista. O Leclerc tem o 12º tempo, escapou ali o Leclerc na tentativa de volta rápida. O Gasly também já passou, marcou o seu tempo, 13º. Alonso também, 11ª posição para o Fernando Alonso. Ô Sérgio, tem que destacar, né? Eu tô atento realmente ao Leclerc. Você vê, ó, meio segundo de diferença, até um pouquinho mais, meio segundo de diferença para o seu companheiro, o Ericsson, que a gente sabe que é um bom piloto, tá? Experiente. Experiente, né? A gente sempre teve muita atenção nele por ser companheiro de equipe do Felipe Nasser. E a gente sabe que ele, né, é um piloto veloz e você vê uma atrás da outra aí, cada vez essa diferença. No início do campeonato, o Leclerc ficou um pouquinho atrás, aí depois passou e foi aumentando. E agora meio segundo numa pista como essa é muito tempo, tá? É muita coisa, né? Vamos dar uma olhadinha como foi aproveitar esse ato entre o Q1 e o Q2. Vamos dar uma olhadinha na GP3. Pela manhã nós tivemos aí a corrida da GP3. E o Pedro Piquet, quarto colocado. Estamos vendo imagens da largada. Ele teve um toque na largada logo na primeira curva, olha só. Ele escapou, mas conseguiu. Olha só, foi com Mazepin, né? Olha só, ele bateu ali. A sorte é que ele não escapou. E ele tentou duas vezes ultrapassar o Jack Hill. Você vê como a dificuldade, a primeira, ele acabou escapando, conseguiu controlar, trouxe o carro de novo.
Aí no mesmo ponto, na curva, na volta seguinte, ele tentou fazer a ultrapassagem, chegou a colocar o carro todo. E aí conseguiu a ultrapassagem, a vitória do Ilo. E o Pedrinho ficou na 4ª posição. Puccini seguiu segundo e o Laurent em terceiro. Vamos ouvir o Pedro Piquet, porque a Mariana Becker conversou com ele logo depois da corrida. Serginho, eu tô aqui com o Pedrinho Piquet, o Pedro Piquet. Pedro, né? Pedrinho não tem nada de Pedrinho mais. 4º hoje, mas quase foi terceiro, né, Pedro? Não, a gente fez uma largada boa, manteve a posição e depois disso a gente conseguiu passar mais um. Só que no final acabou o DRS, né? Que não é igual na Fórmula 1, a gente só tem 6 DRS por volta. Pouco parecido igual a Stock Car, né? Que tem o push to pass. E aí no final eu tinha 0 e estava atrás do meu companheiro de equipe em terceiro, bem mais rápido que ele, mas sem o DRS fica difícil. Né? Ah, que pena, Pedro. Pedro, eu vi teu pai por aqui. Ajuda ele tá junto ou atrapalha? Olha, eu acho que só ajuda, porque ele tem tanta experiência nisso e na GP3 é muito importante o setup do carro, né? Você tem pouco tempo na pista, então você tem que sempre, cada saída, tentar melhorar o carro o máximo possível, né? E também na classificação para a corrida muda muito, porque o pneu ele gasta bastante, né? Então você tem que sempre mais ou menos estar adivinhando antes de cada sessão, né? Entendi. Bom, muito obrigada, Pedro. Boa sorte na próxima. O pai do Pedro, Nelson, que sabe absolutamente tudo de acerto, né, Pedrinho? Tá passando aí as coisas pro filho. Vamos lá, Sérgio, é com você. Muito obrigado, Mariana. Que legal, que bom, né? O Pedrinho. Boa, e é interessante, eu sabe que eu não me lembrava disso? Essa esposa do Bottas, a Emília Bottas, que é nadadora olímpica, ex-nadadora olímpica, ela não está mais nadando. Mas você sabe que eu não me lembrava dessa situação? 6 DRS só. 6 vezes você pode acionar o DRS. Aí se ficar sem, não tem como ultrapassar, né? Mas eu fico muito satisfeito de ver o Pedro progredindo, conseguindo finalmente chegar aos resultados. E ele fala muito bem, né? E ele explica uma coisa que é certa. O que ele quis dizer na Fórmula 3 é que a tentativa ali é aquela história da tentativa de acerto e erro. Queria ver o Luciano Burti nessa, ó. Olha lá. Ioiô gigante. Dá uma olhada. Eita. Melhor. Desde que seja antes do almoço, até que vou. Depois deixa pra lá. Muito bem, nós tivemos, como eu disse, o treino que definiu posições na Moto Velocidade. MotoGP amanhã. Você vai acompanhar tudo a partir de 5h30 da manhã no Sport TV 2. Pole position do Formiga Atômica, Marc Marquez. O Crutchlow foi o segundo colocado. E o Valentino Rossi Il Dottore foi o terceiro colocado. Portanto, Marc Marquez na pole position, Crutchlow, Valentino Dovizioso, Rins, o Vinhales, Espargaró, o Jonas Zarco e o André Iannone. Esses os 9 primeiros colocados, portanto, no Mundial de Moto Velocidade, imperdível. Amanhã, transmissão do Guto Nejan, comentários do Fausto Macieira. O Marquez é o cara nos últimos anos, mas vou falar, torço demais pro Valentino, né? O Valentino tem uma torcida impressionante como ele até hoje ele consegue. Todo mundo sabe que ele consegue ser competitivo com a idade que tem. Isso que eu ia falar, velhinho e tal, mas meu, tá lá firme e forte. Não tem como não torcer para ele. É verdade. Já vamos pro Q2. Alonso fez o 11º tempo no Q1. Ontem, diferentemente, ele estava aborrecido, né? Ele fez o 19º tempo ontem, o Reginaldo. Não estava se encontrando de jeito nenhum. Eu acho que ainda não está se encontrando. Conseguiu passar agora para o Q2, mas muito dificilmente ele vai alcançar o Q1. O Q3. E é uma coisa que o Alonso já esteve lá 2 ou 3 vezes no ano. Deixa eu só voltar rapidinho aqui pro MotoGP, Sérgio, para perguntar uma coisa, que nesse menino aí, ó, que tá torcendo, tem seus ídolos, né? Eu, né, comecei, tá aí o Lauda falando em ídolo, tá aí o Nick Lauda, ídolo de muitos. Você começou de moto. Então, isso que eu ia falar, eu comecei de moto. E aí depois quando falaram, pô, como é que foi chegar à Fórmula 1? De repente estar vendo alguns ídolos, por exemplo, né, Jack Stewart. Eu trabalhei para a equipe do Prost, que era obviamente apesar de rival do Senna, era um ídolo e tal. Mas eu vou te falar, a minha grande realização, assim, de conhecer uns caras que eu não imaginava conhecer foi um dia que, numa ação da Ferrari em Zandvoort,
eu acabei conhecendo o Carlos Checa, que era um piloto espanhol que corria de moto há muito tempo, e o Randy Mamola, que era o grande ídolo meu. Randy E aí a gente Mamola passou, é demais. exato, a gente passou o dia juntos, a gente andou de moto juntos. Aquilo pra mim foi... O Randy Mamola é protagonista de uma das cenas mais incríveis de quase queda na moto velocidade. Em Goiânia? Se eu não me engano, foi em Misano. Ele ficou pulando de um lado para o outro, controlando a moto de uma forma... Isso é só vendo, não dá para descrever aqui em palavras o que o Randy Mamola... Bom, fora que ele era um piloto de uma classe... Sim. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes então, na mim, moto velocidade. Quando eu falo de MotoGP aqui, eu fico arrepiado. Quando eu vejo esses caras andando, eu lembro... Eu não perco uma corrida. Exato, eu lembro de alguns que eu acabei conhecendo. Entre eles, vamos destacar, né? Alexandre Barros. Alexandre Barros, amigão, fora de série. E ontem a gente falou de vários nomes do motociclismo aqui. Falamos do Adu Celso. Não vou esquecer de falar do Edmar Ferreira. Falamos aqui do Antônio Jorge Neto. Falamos aqui... Walter Tucano Barque. Do Denizio Casarini. Denizio Casarini, os grandes nomes do motociclismo brasileiro. E desculpe se eu esqueci algumas, foram homens que abriram o caminho exatamente para o Alexandre Barros depois chegar e ser o maior nome do nosso motociclismo, com vitórias, em vitórias emblemáticas, inclusive, do Alexandre Barros. Tem uma frase que eu não esqueço do Valentino Rossi na época, que ele dizia, teve um ano que ele dizia que em pista molhada, meu único adversário chama-se Alexandre Barros. Pra gente acabar aqui moto e passar pra Fórmula 1, vamos lembrar que a gente tem um brasileiro hoje, o Eric Granado, na Moto 2. Moleque muito gente boa, bom ciclista, ótimo ciclista, mas que vem com tudo aí. Tendo uma moto boa, quem sabe poder chegar na MotoGP. E temos o ítalo brasileiro, né? O Franco Morbidelli, que corre com metade do capacete com a bandeira da Itália e metade com o capacete do Brasil. Vamos então para o Q2. E lá está o Valtteri Bottas. Já está com o pneu super macio. Ele e o Hamilton vieram com os pneus super macios. Essa é a estratégia então na Mercedes. Aquilo que a gente questionava. Vamos ver. Veremos então como faz a Ferrari e a RBR. A RBR eu tenho quase certeza que vai vir com hiper macio. Desculpa. Ultra macio. Vamos ouvir. Reclamando de vibração no pneu dianteiro. Isso aí às vezes é falta de balanceamento. Por incrível que pareça, isso acontece também na Fórmula 1. Balanceamento um pouquinho errado e que o piloto obviamente sente ali bastante. Incomoda, mas não quer dizer que vai atrapalhar o tempo de volta. Eles foram muito cedo para a pista. Geralmente eles tendem a dar um pouquinho mais de tempo, mas talvez seja incerteza se esse é o pneu correto, para que se a volta não for boa, ter tempo de mudar o tipo de pneu e fazer novamente a tentativa de bom tempo. Eu acho que até com a própria experiência que eles têm já em relação aos ultramacios funcionando na França e sendo pouco desgastados, como essa pista é pouco abrasiva, é uma boa experimentar, né? Os supermacios e os ultramacios para ver o que vai ser melhor para a largada, né? Você se lembra que na largada da França, os dois carros da Mercedes estavam de super e o Vettel estava de ultra. E largou melhor, ele não tinha por onde passar, mas ele largou melhor sim, por isso que eu digo. A Mercedes está apostando que o super macio é melhor pensando na estratégia da corrida, mas sem dúvida na largada, vamos esperar para ver o que a Ferrari faz. Quem vier aí com ultra macio tende a levar vantagem na largada. Olha, 1:3:577 é recorde em cima de recorde sendo batido. É aquela volta que a Renault disse que era 1:3:935, foi para o espaço. Já foi. E vai baixar mais ainda, vai ser 1:3 baixo a pole position. Fala, Regi. Os pneus, entre os pneus escolhidos pelos pilotos, lembrando que essa escolha é feita com 3 meses de antecedência, né? O Hamilton tem 3 do super macio, o Bottas 4, o Vettel 2 e o Raikkonen 3. Compensação do ultra macio, o Hamilton tem 8, o Bottas 8, o Vettel e Raikkonen 9 cada um. Volta mais rápido, está exatamente mostrado ali do Hamilton 1:3:577, é o novo recorde da pista. E ó, você vê como a Mercedes está sobrando, o Hamilton está sobrando. De novo, né? Ele de super macio, você vê que a Ferrari agora, o Vettel, terceiro, o Raikkonen quarto, de ultra macio. A Mercedes realmente tem uma vantagem muito considerável nessa pista. Mas também tem aquela chavinha que vira, que é uma chavinha que só é utilizada na prova de classificação, né? Também do motor, né? Deles darem mais potência. E vou falar, a questão também para o Hamilton, que reclamou demais do carro saindo de frente.
Com esse pneu aí, que eu errei, ó, falei que a RBR vinha de ultra macio, mas já tá aí o Ricardo de super macio. Esse pneu tende a melhorar o equilíbrio do carro, um pneu que sai menos de frente, por ter menos aderência atrás. De repente, para o Hamilton, vou te falar, ele pode colocar o ultra macio e não melhorar tanto assim seu tempo, tá? Esse 3,5 aí, talvez seja um tempo já em condições ideais em termos de equilíbrio do carro. É um 3,5 dele, um 3,7 o Bottas, um 3,7 o Vettel, mas de ultra macio, um 3,9 o Raikkonen de ultra macio. Eu ia chamar a atenção quando estava mostrando aí o Magnussen na pista, para de novo mais um ótimo rendimento da equipe Haas. O Grosjean está em quinto, o Magnussen em sexto. É isso aí. Depois o Leclerc, o Gasly na sétima posição, o Leclerc, o Alonso, Verstappen, Ricardo Ocon, Hülkenberg, Sainz e Stroll. O Stroll conseguiu passar para o Q2, a gente nem falou isso, hein? O Stroll conseguiu passar com a Williams para o Q2. Tá ele aí, ó. Foi atrapalhado o Ricardo. O Verstappen deve fazer um bom tempo. 1:4.001. Foi um pouquinho além também ali o Verstappen no carro, só um pouquinho de frente, né? Ainda faltando 8 minutos. Os 10 primeiros são esses aí: Hamilton, Bottas, Vettel, Raikkonen, Verstappen, Grosjean, Magnussen, Gasly, Leclerc e Alonso. Hülkenberg e Sainz, os dois da Renault, eles entraram com dificuldade aí no Q2 e estão lutando para passar para o Q1, mas está o Hülkenberg em 14º e o Sainz em 15º. Para passar para o Q3. Eu às vezes inverto Q3, Q2, Q1, mas na verdade é Q1, Q2, Q3. Tá perdoado, Regi. Tá. Hamilton, 1:3.577. Melhor volta até agora, melhor volta do fim de semana, melhor volta em Spielberg. O Hulk fez a melhor volta dele agora, mas foi para a 10ª posição. O Sainz conseguiu subir para o 8º. Os dois entraram nesse momento, né? E o Ricardo está fora. A Renault que tinha um pacote de atualização para o motor. Se eu não estou enganado, todos os componentes da Renault, todos a equipe McLaren, a equipe Red Bull que recebe o motor Renault estão com baterias novas, a nova bateria. Houve uma nova configuração do MGU-K. Ele está mais leve, isso ajuda muito em relação ao peso, porque peso é sempre um problema. Mas, apesar de terem sido disponibilizados, a falta de confiança fez com que a McLaren não instalasse isso nos carros dela. O Ricardo conseguiu entrar entre os 10 primeiros, mas ainda está numa posição ainda ameaçada. Ele está com o 9º tempo. Não se preocupa não, porque ele foi escolhido aleatoriamente para fazer a pesagem. A pesagem é aleatória. O Verstappen, muita gente deve ter olhado. O que aconteceu com o Verstappen? Não é isso. É que a pesagem é feita de forma aleatória. O cara entra no box, aí alguém manda ele colocar. Calma, moça. Tá tudo tranquilo. Foi só a pesagem. Aí quando acontece a pesagem, obviamente ele desliga o carro. Não tem como ligar de novo, então os mecânicos vão lá e empurram. E como ligar o carro não é só dar na chave, né? É trabalhoso. Não tem botão start-stop. Isso, como é trabalhoso, às vezes é mais rápido. Às vezes não, é mais rápido os mecânicos estando perto, empurrarem do que ter que ligar o carro novamente. E só para lembrar o que o Reginaldo destacou, o Ricardo está ali com dificuldade de 8º porque ele foi atrapalhado na primeira volta e teve que dar pelo menos 1 ou 2 voltas a mais.
E aí o tempo não veio. Então ele vai ter que trocar de pneu, talvez o mesmo composto, mas vai ter que tentar de novo. Ou não, né? Ou quem sabe ele tente, exatamente com medo de cair fora, ele tente fazer uma coisa diferente do que está fazendo o Verstappen e sair com ultra macio, né? Talvez por necessidade, né? Pode ser. Tá aí o Leclerc. Tá de parabéns a equipe Haas, né? Muito. 2 finais de semana muito bons na França e também na Áustria. Está se mostrando já uma equipe que deixa de ser uma equipe estreante para uma equipe já com uma média, uma equipe pequena, digamos assim, uma equipe média já, quem sabe buscando aí novos horizontes, né, entre as grandes equipes. Legal a gente ver a Haas assim. E que marca de uma forma assim bastante forte a entrada de uma equipe americana, né? A gente já teve outros casos, mas numa outra Fórmula 1, a principal delas foi a Beatriz, mas numa outra Fórmula 1. Agora a Haas está entrando forte. Vamos lembrar que é uma equipe americana, mas como todas, gente, aí inclui a austríaca Red Bull, a austríaca Toro Rosso, a francesa Renault. Os carros são fabricados na Inglaterra. A Inglaterra é a sede, a alma do automobilismo. A matriz... O berço, né, que eu falo sempre. O berço. É. A matriz, o coração administrativo, tá ou nos Estados Unidos, ou na Áustria, ou na Renault, seja onde for, mas os carros são fabricados em algum lugar ao redor do circuito de Silverstone. Silverstone, porque durante muito tempo, quando se podia andar, se podia treinar fora dos treinos programados, Silverstone era o circuito que se usava o tempo todo. Então todas elas estão no redor, assim, no máximo a 50 quilômetros de Silverstone. Vamos fazer uma exceção à Ferrari, né? A Ferrari é italiana mesmo. Serginho? Exatamente aquilo que eu sou, segundo Marina, aquilo que eu destacava, a Ferrari informando que a temperatura de pneus são um problema aí, é um problema aí. A Ferrari avisando para o Raikkonen que a temperatura do pneu dele está diminuindo, está baixando, e isso falta aderência no carro. Mariana Becker. A maneira de se investir o dinheiro da Haas também é um jeito americano bastante prático. Quando você vai na equipe, o chefe, por exemplo, está com o uniforme do time, ele não está com uma roupa mais bacana. O próprio catering, a comida, não é feito nada especial para nenhum convidado, todo mundo come a mesma comida, quer dizer, é bastante prático, sabe? Sem frescura, assim. E é uma equipe que se mostrou também muito bem administrada, né? Porque cresceu. E com isso também, Mariana, os dois pilotos, tanto o Grosjean quanto o Magnussen, também tiveram, digamos assim, um upgrade na carreira, né? O Grosjean que deixou de ser um piloto, apesar de ainda se cometer alguns erros, às vezes ele é envolvido em confusões, acho que ele é meio para-raio de confusão, mas o Magnussen está tendo uma temporada muito boa, né? Acho que é a melhor temporada que ele teve até hoje, né? Sem dúvida, e é isso que você disse, Serginho, os dois pilotos, o Grosjean sabidamente rápido e cheio de provocar confusões, e o Magnussen, aquele sujeito que era conhecido mais por dificultar a ultrapassagem de qualquer um que estivesse atrás e muitas vezes sair para discussão fora do carro. Vamos para os últimos 2 minutos. Stroll deu uma atrapalhada ali no Ocon, mas os dois estão em volta lenta ainda, né? Não, o Ocon acho que está em volta rápida, desnecessário ali o que o Stroll fez de permanecer na frente dele, tipo, desnecessário. O Alonso abriu volta rápida dele agora. Alonso é o 14º colocado. Naquele início de transmissão, que a gente ficou arrepiado com aquele clipe de abertura, vimos ali alguns momentos em que o Alonso venceu, né? Tanto como piloto Renault e depois como piloto da McLaren. Legal a gente resgatar essa imagem do Alonso, né? Que a imagem do Alonso, ela está associada a vitórias, a triunfos. Exato. E a gente não vê mais isso acontecer. Quanto tempo, né? Exatamente. Só foi visto em Le Mans agora, 2 semanas atrás. Né? Mas na Fórmula 1, a gente gostaria de estar vendo isso. Velocidades máximas, Hamilton 321,8, Ocon 321,7, Raikkonen 321,4. O Alonso está abaixo do tempo de corte. Nesse momento ele estaria entrando entre os 10 primeiros, passando para o Q3. Tá tentando aquela... foi lá fora, já quebrou um pedaço da asa. Hein? Foi lá fora e quebrou um pedaço da asa, passou o Vettel 1.3.544. 1.03.544.
Nova volta rápida, novo recorde para Sebastian Vettel. E o Alonso, aquele erro lá, custou a tentativa dele. Eu tive a impressão que ele bateu com a asa na zebra e quebrou. É que pode ter sido a última. Ele passou antes de zerar, mas com a asa quebrada ele não teria condições mais não. Ele está em 14º. O Ricardo sobe para o 8º, recebe a bandeirada já, o Hamilton também. Vamos ver aí o Ocon. Ele ainda é o 12º, está tentando sair da zona de corte. Passou, mas só mudou de posição, continuando na zona de corte. 11º. Lance Stroll também fica na 15ª posição. Não é tão mal assim para Williams, hein? Não é tão mal assim para Williams essa 15ª posição. E o Alonso desistiu. Ele nem tentou mais aquela volta que ele poderia dar. Deve ter cometido um erro, né? Não, eu acho que teve uma quebra da asa dele no complemento da volta. Vamos ver de novo, olha só. Ó, dá pra ver. Passou alguma coisa, quebrou ali. Sim. Ó. É quando você perde o carro na primeira, né, que passa fora, automaticamente vai perder na segunda aí também. Isso tem acontecido com todos. Agora o Alonso, mesmo fora, ele continua à frente do companheiro, o Van Dorn, e nessa altura então a goleada aumentou para 9-0 em posições de largada. Dá uma olhadinha no que aconteceu. Esse é o bico do carro do Van Dorn. Aconteceu exatamente no mesmo ponto onde o Alonso quebrou. Agora. Exato. Mesmo ponto. Exato. Ontem, né? Está zerado o Q2. Vettel, Hamilton, Bottas, Raikkonen, Verstappen, Grosjean, Magnussen, Ricardo. Depois Sainz e Hülkenberg, os dois carros da Renault, se salvaram ali nas últimas posições para o Q3. Daqui a pouquinho tem a Fórmula 2. Daqui a pouquinho você vai curtir todas as emoções da Fórmula 2 no Sport TV 2 com o Bruno Fonseca e o Lito Cavalcante. A Mariana Becker conversou com o meu xará, o Serginho Sete Câmara, que já larga na Fórmula 2. Mariana. Sérgio Sete Câmara aqui do meu lado, da antiga GP2, hoje Fórmula 2. O que a gente pode esperar para esse fim de semana? Olha, eu acho que vai ser bom. Até agora eu fiquei em 4º no treino livre, uma boa colocação. E aí a gente mudou algumas coisas no carro para o qualifying, melhoramos. Ficamos em 3º com possibilidade de estar em 2º. Eu fiquei muito próximo ali do meu companheiro de equipe. Então, a expectativa é boa. Você gosta dessa pista? Eu gosto, é uma pista curta, eles colocaram uma zona de DRS extra, que deve deixar a nossa corrida, que já é emocionante, mais emocionante ainda. E acredito que o mesmo vale para a Fórmula 1, vai ajudar aí a corrida a ficar mais emocionante. Mas, na minha opinião, a corrida de Fórmula 2 vai ser uma corrida que vai exigir extremamente muita inteligência pela degradação dos pneus. A gente vai ter o pneu macio e super macio para fazer 40 voltas. Então vai ser um desafio, mas vamos ver. Vai ter que gerenciar bem, boa sorte. Obrigado. Sérgio Sete Câmara, mais um brasileiro aí tentando defender o Brasil e levar o mais alto possível o nosso nome aí para cima. Obrigado, Mariana. E o novo capacete dele, ó. Novo capacete dele fazendo a sua estreia, portanto, esse novo capacete do Serginho Sete Câmara. Legal, boa sorte para o brasileiro. É um cara que fala bem, né? Ele fala muito bem, é bem articulado. E ele falou sobre a degradação dos pneus. Achei até interessante, porque não se falou isso no fim de semana. Pelo menos o pessoal da Fórmula 1 não falou isso. Talvez. Vamos só ver aqui, ó. O carro da Ferrari estava atrapalhando. Rapaz, quase deu BO, hein? Eu acho que é uma... Foi o Vettel. O Vettel na frente do Sainz. Está sob investigação essa bloqueada que o Vettel deu. Vettel não está num bom momento assim não, né? Sendo criticado e errando. E às vezes também, o Luciano já explicou isso, os pilotos não conseguem ter o gerenciamento do que está acontecendo atrás, né? A necessidade da equipe informar, ainda mais em pistas curtas como essa, né? Vamos aguardar então. Torcida laranja está ali, a torcida da Holanda. Eu quero agradecer aqui todos os telespectadores que estão mandando mensagens. Nós estamos nas posições aí entre os 10 primeiros dos assuntos mais comentados, que é a Fórmula 1. E se tratando de
um fim de semana de oitavas de final de Copa do Mundo. Eu só tenho a agradecer. E eu quero agradecer aos telespectadores que participam e aqueles que também não participam e que estão dando a nossa audiência muito grande. E amanhã você pode acompanhar a Copa na TV, a corrida no Sport TV Play, ou ao contrário, né? Como você quiser. Aí o leão Max Verstappen, super bandeiraço. Só que a torcida da Ferrari também tá ali. Torcida Kid da Ferrari, coisa linda, coisa linda. Torcida Kid da Ferrari tá ali também. Não tem jeito, onde tem uma corrida de carro, pode ser onde for, tem um torcedor da Ferrari. É uma coisa impressionante. É tão legal isso. Qualquer parte do mundo. É a única equipe que tem torcedor dela específico. Você vê nos Estados Unidos, né, onde a Fórmula 1 ainda tenta entrar, faz muito tempo que tenta entrar, agora está conseguindo finalmente, a torcida da Ferrari está presente. O Sérgio, você está falando, né, de amanhã sobre futebol, a gente está falando sobre MotoGP, falando de outros esportes. Uma coisa muito legal que a gente vai fazer agora no mês de julho, aqui o Sport TV está realmente abrindo as portas e dando atenção, é o Brasileiro de Kart. Duas etapas. Duas etapas, dia 14 e dia 21 de julho. Eu vou estar participando. Tá, o Gastão Fraguas também. Você vai correr? Não, eu vou estar transmitindo, comentando. Corrida de velhinho, deixa pro Rubinho fazer, de kart. Mas eu vou estar lá com o Gastão Fraguas, que é um grande amigo aí de longa data, que foi campeão mundial de kart. Campeão mundial de kart, exatamente. Muito legal, então. Gastão andou muito de kart. Muito. E é legal o seguinte, tá? Justamente que o Sport TV tá apoiando, que daí sairão novos pilotos, quem sabe, né? Um futuro campeão. Foi assim que tudo começou aqui no Brasil, então, muito legal. Transmissão do Sport TV com a narração do Henrique Guidi. Estaremos, portanto, com todas as emoções do Brasileiro de Kart em duas etapas, 2 finais de semana. De novo a imagem aérea de Spielberg aguardando o Q3. Lá estão o Vettel, Hamilton, Bottas, Raikkonen, Verstappen, Grosjean, Magnussen, Ricardo, Sainz e Hülkenberg. Interessante que eu tive no último Mundial de Kart, né, em setembro do ano passado, e é impressionante o nome que tem os dois brasileiros que conquistaram títulos mundiais, né, o Rubem Carrapatoso e o Gastão Fraguas. O nome que eles têm, a fama que eles têm no meio do kartismo, tanto que eles se dedicam até hoje à carreira do que a gente chama de coaching, né, de pilotos jovens, pilotos novos. E os dois estão ligados à carreira do Caio Collet. Eu quero fazer aqui um complemento, porque nós tivemos não só esses dois brasileiros campeões mundial de kart. Nós tivemos o Augusto Ribas, que foi o primeiro brasileiro campeão mundial de kart em Jacksonville, nos Estados Unidos. O Guga Ribas foi que abriu as portas. Sim. A Ayrton Senna foi 2 vezes vice-campeão mundial de kart, mas o Guga Ribas foi campeão mundial. Sim, verdade. E é legal você falar do Rubens Carrapatoso e do Gastão, que são pilotos da minha época, né? E da mesma equipe, inclusive. Do Mestre Maurão, que quem acompanha o kart sabe Mestre quem é. Maurão. Mestre Maurão. Mestre Maurão, no meu época de brincadeiras de kart entre jornalistas, durante as semanas em que eu não estava trabalhando, é o Maurão cuidando do kart. Então, muito legal, foi realmente o cara que me ensinou a pilotar, ensinou o Gastão, ensinou o Rubinho, que se tornaram campeões mundiais. Os dois aí, muito gente boa, então muito legal a gente ter essa história aqui no Brasil, ter esses pilotos que estão aqui. E, de novo, o Gastão acompanhando o kart até hoje. Vamos lá, vamos pro Q3 então. Como eles são respeitados no mundo do kart mundial, é impressionante. Me chamou a atenção isso. Esses 10 aí, discutindo as 10 primeiras posições. O Leclerc ficou na 13ª posição, ele perde 5 posições. E vamos ver agora, né, Sérgio, se com esse pneu ultra macio, se o Hamilton consegue melhorar aquele tempo de 3:05, ou se não, se de repente isso dificulta um pouquinho o equilíbrio do carro. Ele conquistou aquele tempo com um pneu super macio. Super macio. É o pneu que ele vai largar, então. Que ele vai largar, é o pneu que ele vai largar. E teoricamente, esse pneu que ele colocou agora tem que ser mais rápido, mas prejudica um pouco o equilíbrio. O Hamilton que andou reclamando do carro saindo de frente. Então vamos ver se é mais uma questão se ele ganha performance por ter mais aderência ou se ele é prejudicado pela falta de equilíbrio. A gente vai descobrir isso agora. Próximos 10 minutos a gente vai ver quem é o pole position dessa 9ª etapa da temporada.
dos pilotos que estão na pista. O Hamilton tem 2 poles e o Bottas tem 1 dos pilotos que estão disputando aí. Hamilton na pista. O Luciano acaba de receber uma mensagem também de um cara que andou muito de kart, né? E que agora é o nosso embaixador do kart. O Massa, né? O Felipe Massa aqui dando parabéns pro Sport TV por estar apoiando. Muito legal o Felipe estar envolvido com o kart, porque ele sabe exatamente o que precisa para sair do kart e chegar à Fórmula 1, a dificuldade, o trabalho. Então todo mundo que apoia, está destacando aqui o Sport TV, mas todos que estão apoiando tem um mérito grande. Legal o Felipe tá destacando isso. Valeu, abração. O Felipe está divulgando e difundindo o kart no mundo inteiro agora. Legal, muito legal. Como embaixador da Federação Internacional de Kart. Felipe que no ano que vem vai estar na Fórmula E. Um novo norte na carreira dele, com a Suzy Wolff como sua chefe de equipe. Uma boa sorte para o Felipe. E que vai correr a corrida do milhão, né? Vai estar conosco na corrida do milhão também. Na Stock Car, em Goiânia, quando a Stock Car vai voltar à sua segunda metade da temporada. Olha o Bottas em 1,3 e 2. Dá pra ver que o Hamilton cometeu um erro, tá? Aí, ó, na curva 3. Olha lá. Saída de traseira na hora que foi tracionar, Sérgio. Já é a segunda no mesmo ponto hoje. No treino livre também cometeu esse erro. Tá aí, ó. Eu não sei se aí chega a ter meio segundo, não. A volta do Bottas foi realmente muito boa. Tá aí agora o Vettel na 4, curva 4, também perdeu um pouco a traseira. Aí na hora que tracionou fora do traçado ideal também, obviamente, perde tração. Enfim, essa volta é complicada, é difícil acertar essa volta por inteiro, porque é baixa aderência, você se expõe ao limite. Mas eu vou te falar, esse 1,3 e 2 do Bottas é um tempo muito bom. Esse 1,032,64 é a volta ideal, né? Ele fez os 3 melhores setores e é um tempo tão bom que, é claro que eles vão ter ainda mais uma chance, mas o Bottas está caminhando, quem sabe, para mais uma pole. E pulverizou aquela que a Renault colocou como seria a volta ideal, né? Pulverizou, né? Não, e é simplesmente 1 segundo mais rápido que a volta dele mesmo, Bottas, que é o recorde, né? Que é o recorde absoluto, o recorde da pista de Zandvoort. E deixa eu fazer um conserto aqui, deixa eu fazer uma correção na nomenclatura. O Felipe não é o nosso embaixador, é o nosso presidente do kart na Federação Internacional. Muito obrigado, presida. Capricha aí, presida. É a Comissão Internacional de Kart. É o presidente dessa comissão. É do SIC, né? O Conselho Internacional de Kart. Né? É isso. Bottas em primeiro, Hamilton em segundo, Raikkonen em terceiro, Verstappen na 4ª posição, depois Ricardo, Vettel, Sainz, Hülkenberg, Grosjean e Magnussen. Engraçado que o Sainz e o Hülkenberg vieram lá nas últimas posições e agora estão à frente do Grosjean e do Magnussen, que ainda não tem tempo. É bom ressaltar que eles não saíram ainda. Estão guardando alguma coisa. O Grosjean já saiu, já marcou o terceiro tempo. Terceiro tempo do Grosjean. Raikkonen pula para a segunda agora, 1,3,729. Na segunda volta do pneu dele, né? Já tinha dado uma, deu a segunda. Então tem espaço para um pouco mais, mas você vê que a diferença é muito grande. Com certeza o Hamilton, se acertar a volta, vai lá brigar pela pole position. E o Vettel também deve se aproximar desse tempo aí do Bottas. O Grosjean na casa de 1,3 também, muito bom, hein? 2 finlandeses na primeira e segunda posições. Bottas em primeiro, Raikkonen em segundo. Já dissemos algumas vezes que esses dois aí não falam a mesma língua na pista, né? Finlandês é uma língua difícil, né? Na pista, Raikkonen e Bottas já se estrearam demais. E, bom, enfim, mas muito legal ver o Grosjean, por enquanto, 4º tempo. Amanhã, a partir de 4h45, tem a GP3 no Sport TV 2. Você vai acompanhar todos os detalhes da GP3. Essa categoria escola para Fórmula 2, para Fórmula 1. Daniel Ricciardo tá lento. Tem problema aí, tá lento demais. Tem problema o Daniel Ricciardo. Não. Será que ele vai junto com o Verstappen? Não é problema não. Ele tá dando espaço para abrir a volta. E o Verstappen atrás dele. E o Verstappen estava dando espaço e ele começou a dar espaço também. Estranho. O cara tá no maior sandu ali, viu?
Mas o Ricardo foi pro boxe. Não, desculpa. O Ricardo abriu a volta. Ricardo abriu a volta agora. Ricardo abre, portanto, a sua volta rápida. Amanhã, então, 4h45 tem a GP3. A partir de 5h30 da manhã tem a MotoGP. Com o Guto Negen e Fausto Macieira. Às 6 tem a Fórmula 2. Às 6 da manhã tem a Fórmula 2 com o Cleiton e com o Lito. E às 10 estaremos recebendo da MotoGP para a transmissão da Fórmula 1 aqui ao lado do Regido Burti da Mariana. There's no point me running. Get on with it. Punching a hole. Get on with it. Let's at least go 1 for 1. You'll go on the next one. Sérgio, eu não entendi exatamente a discussão, mas acho que teve uma discordância entre Ricardo e Verstappen, de quem devia, de repente, dar espaço ou ir à frente. E a equipe só falou pro Ricardo, deixa isso de lado, vamos embora, acelera aí. Mas o Ricardo discutindo, assim, retrucando, mas não era esse, talvez, o combinado, não sei. Teve alguma discordância entre eles aí. E os dois estão em volta rápida. No setor 1 ganhou o Verstappen, no setor 2 ganhou o Ricardo. Agora o Ricardo, ao terminar a volta, ele supera o Verstappen e o Verstappen, ao terminar a volta, supera o Ricardo. É uma disputa ali e hoje, nesse momento, está 1:03.925 para o Verstappen, 1:03.996 para o Ricardo. A diferença aí é mínima, a diferença é de 70 milésimos. A equipe não gosta de ver eles andando tão lento na pista, que a gente está destacando, né? Você perde temperatura de pneu por andar tão devagar e depois você tem problema de equilíbrio do carro, de aderência. Olha o Verstappen lá Foi fora. com as 4 na verde ali. Exatamente. Então ficar andando devagarzinho como eles andaram é prejuízo de tempo. Chega a ser off-track ali? Não, ali é permitido. É considerado ali... Eles tiveram muita essa discussão, lembra? Não podia passar com as 4 rodas da linha branca e tal, aí puniu um, não puniu o outro, aí fizeram o quê? Fizeram uma zebra alta, quer ir lá, vai. Se quiser, vai lá. Tenta a sorte. O problema é seu. Então não tem mais a... O Vettel tá ali, com o trevo da sorte ali no carro dele. Pois é, tá precisando, viu? Porque tá ali em 7º, errou a volta, só tem mais essa para acertar. Que tenha sorte, então. Vamos para os 3 minutos finais. Dona Emily tá de olho no maridão ali no carro 77. Pneu zerinho, olha só como é que o pneu novo é bonito, né? Zerinho. Isso aí é alegria de piloto, né? Pneu zero. É. Por quê? Porque quando você vai pra pista tem muito mais aderência. É aí que vem o tempo de volta. Ninguém... Na verdade, o piloto não gosta de pneu usado, pneu velho. Fala, vamos simular... Mas não gosta. O pneu novo é o grande barato aí. Sempre para ver o melhor tempo possível para você extrair do carro. Todos para a pista. Faltando 2 minutos e 20. Vai ser frenético esse final, hein, Regi? Eles vão completar a volta de aquecimento, que dura... em ritmo de aquecimento deve demorar 1:10, 1:15 até. E partir para aquela definitiva. Todos eles tentando melhorar o tempo. E a briga entre o Bottas e o Hamilton, digamos assim, pela pole, porque o Hamilton está em terceiro, mas o Hamilton cometeu um erro, a briga vai ser ferrenha. Vai embora o Verstappinho. Todo mundo de ultra. Todo mundo de ultra, 0. Também tem aquela, tem que aquecer bem, porque é uma volta só, né? Tem que aquecer bem, sair do boxe já aquecendo bem os pneus. Uma volta só, Luciano. Essa é a dificuldade, você vê que eles estão tentando deixar espaço, não estão andando tão rápido. Ó, você vê ali a Mercedes que vai atrás do Vettel, tá segurando um pouco para não ficar tão próximo do Vettel. Aí ele começa a acelerar, mas a volta foi meio lenta, tá? Está até estranho ele fazer a volta tão lenta assim, ó. Tirou a sobreviseira. Pois é, mas lento demais, demais. Aqui tem outro carro na frente, tá vendo o problema, Sérgio? Uhum. É para deixar espaço, uma Renault à frente, mas a volta de aquecimento não foi uma volta ideal, tá? Na sequência vão passar o Raikkonen, o Vettel, depois o Bottas e o Hamilton. Vamos então para o último minuto, vamos para a última volta. Vamos de carona com o Vettel um pouquinho?
Primeiro a passar vai ser o Raikkonen. A volta dele não foi boa, né? Ele vai ficar com o que tem. Ainda deu tempo de abrir mais uma volta o Raikkonen. Vettel passa, o Vettel já recebeu a quadriculada. Ele fica com o que tem agora, 1.3.464. Vamos ver o Bottas. Bottas tem a pole provisória, 1.330, pole do Bottas. Passa o Hamilton, 349, novo recorde pole position para Valtteri Bottas. Essa foi no capricho. Pole position número 5 da carreira, para alegria da esposa Emily. Sorriso bonito ali da finlandesa. Pole position número 5. Ele casa bem com a pista, eu tô falando desde sexta-feira. O cara que casa bem com a pista é Valtteri Bottas. E o Luciano Botti, que votou no Bottas para pole position, cravou. É mesmo, Lu. Parabéns aí. Mas posso te falar, tá aí o Verstappen terminando a volta, faísca para tudo que é lado. Eita, Ricardo também, ó. Verstappen em quinto, o Ricardo errou a última curva. Acabou ficando em sétimo só, atrás do Grosjean. Enfim, eu ia falar o seguinte, né, Sérgio? Tá explicado aquilo que eu destaquei, tá? O Hamilton precisa mais do equilíbrio do pneu super macio do que da aderência. Vamos lá. Muito legal. Legal. Bacana de ver o Bottas, tá? É outro também que acho que muita gente simpatiza com ele. Tem tido um pouco de dificuldade. A última corrida mesmo, né? Largou em segundo, levou aquele toque do Vettel. Errou o caminho até, ó. Pra cá, Bottas. Você vai ser entrevistado agora. Olha o Ricardo aí, ó. Vamos ver o Ricardo. A última curva. Foi na grama. Foi na grama. Mas, para completar, você vê que o Hamilton precisa mais do equilíbrio do carro, não saindo de frente, que o pneu super macio ajuda, por mais que tenha menos aderência do que quando você coloca o ultra macio, que aí dá mais aderência, mas foge o equilíbrio, e nessa o Bottas levou vantagem. Então, muito legal, acho que é um ponto positivo para a corrida de amanhã ter o Bottas largando na frente. Reginaldo Leme. Mais de 1 segundo, 1 segundo ponto 2 em relação, 1 segundo e 12, perdão, em relação ao tempo, a melhor volta que era dele mesmo, a pole position do ano passado, que era o recorde absoluto da pista. Excelente volta do Valtteri Bottas, vai dar trabalho para o Hamilton. Aí o Bottas. O capacete tá bonito do Bottas, hein? Capacete lindo dele. O legal é um daqueles caras que mantém o capacete mais ou menos original de sempre, né? Não muda muito. É discreto, mas tem a identidade dele. O azul aí da Finlândia, né? Azul e branco. Cumprimentando a equipe. De novo, muito legal ver ele se dando bem. Muitos já falam que o Ricardo, por exemplo, que tentaria uma vaga da Mercedes. Olha o Mark Webber. É um circuito muito difícil de colocar as voltas junto, né? Mas foi difícil para você. Você errou a primeira volta. Você está na segunda fila, como é que foi? Realmente não é fácil de botar a volta aqui, uma volta perfeita. Eu errei a primeira. E aí eu tive que fazer a segunda, tendo certeza que era a última volta, não podia errar. Então tinha um pouquinho mais que eu poderia ter melhorado, mas não acho que não seria possível para alcançar os dois, que colocaram duas voltas muito perfeitas, os dois da Mercedes. É isso aí. Aí. Você também teve que se recuperar porque você acabou errando na curva 3 na primeira volta. Você teve uma ótima recuperação. Estou feliz. O Bottas fez realmente uma volta perfeita, então eu estou feliz. Estou feliz mesmo com o segundo. É um ótimo resultado para a equipe. E o Bottas merece essa primeira posição. Parabéns, escute a torcida vibrando. A sua primeira volta já foi fantástica, mas você conseguiu melhorar ainda mais na segunda.
Eu sei como é difícil conseguir 2 voltas tão boas assim. Durante todo o final de semana a gente conseguiu fazer uma evolução no acerto do carro e o carro teve uma evolução aerodinâmica para esse final de semana. E o carro, realmente, eu me senti... O carro estava excelente e conseguiu melhorar entre a primeira e a segunda volta e realmente eu precisava. Para amanhã, o que você quer amanhã? Tomara que você não faça como no passado, que largou tão bem que parecia até ter queimado a largada. Tomara que eu tenha uma largada limpa. Vamos ver, a curva 1 é complicada. Não posso garantir que eu tenha mais fome de vencer do que os outros no grid, mas dá para ver que ele está realmente muito motivado e obviamente feliz com essa pole position, pensando na corrida de amanhã. Legal. Considerações finais aí, Reginaldo Leme. Um excelente resultado do Bottas. Há muito tempo ele vem merecendo essa pole position, beliscou, passou perto e ele passa a ser agora o quarto piloto diferente a obter pole esse ano. São 4 do Vettel, 3 do Hamilton, 1 do Ricciardo e agora 1 do Bottas. E é um candidato a lutar pela vitória. Tomara que na Mercedes a Mercedes não dê, e não é hábito dar prioridade a nenhum dos pilotos durante a corrida, porque a gente está precisando de uma boa disputa. Um abraço para você, até amanhã, Regina. Até amanhã, Sérgio, até amanhã. Um abraço para o Gurt também, obrigado, Gurt. Valeu. Aí o Bottas, que já passou ali pela entrevista e agora... E nós temos uma informação que o Nelson Piquet vai entregar um prêmio para o Bottas. Não sei se é o prêmio da pole position, porque está sendo ofertado sempre pela Pirelli. O prêmio é o prêmio da pole position. É aquele pneu da Pirelli. Olha, aquele momento em que houve uma reclamação, foi do Verstappen com o Ricciardo. Overtake it, mate. Just overtake him. No. Last weekend I was in front, now he's in front. Come on, man. Tá vendo? Sabe o que aconteceu? O Ricciardo passou o Verstappen. Just focus, Max. Tá vendo só? I guess we're not going 1 for 1. You got to get a lap in, mate. Agora entendi melhor. Foi realmente, eu tinha percebido que tinha tido uma discordância. Você vê aqui, ó. Na verdade, o Ricciardo ia à frente e aí ele desacelerou. E aí o Verstappen passou ele. O Verstappen ficou atrás e falou, a equipe falando, passa ele logo. O Verstappen falou, não vou passar. Na corrida passada foi ele que foi em minha frente, agora é minha vez de estar atrás. Teoricamente quem vem atrás leva um pouquinho de vantagem por estar vendo, enfim. E o Verstappen falou, não, tem que ter disciplina. O final de semana passado foi ele, agora é minha vez. Então ficou aquela briga, por isso que ficaram andando tão lento. A equipe, obviamente, ficou dando ordem para o Ricciardo, vai, acelera. O resultado foi 5º para 1 para o Verstappen e 7º para o Ricciardo. Nada legal de ver isso entre eles. Vamos confirmar, então, o posicionamento do grid? Pole position de Valtteri Bottas, a 5ª na carreira, a primeira do ano. Hamilton vai largar ao seu lado, a fila toda, número 1 é a fila da Mercedes, a fila 2 é todinha da Ferrari, com o Vettel em terceiro, Raikkonen em quarto. Max Verstappen larga na 5ª posição, ao lado de Romain Grosjean, conquistou um excelente 6º lugar. E o Daniel Ricciardo larga ao lado do Kevin Magnussen, na 4ª fila, 7ª e 8ª posições. Depois, os 2 carros do Sainz e do Hülkenberg da Renault. Aí, na sequência, nós temos o Esteban Ocon em 11º, Gasly em 12º, depois o Leclerc na 13ª posição, Alonso 14º, Stroll 15º, Van Dorn, Pérez, Sirotkin, Hartley e Ericsson, lembrando que o Leclerc perde 5 posições. Estamos aguardando exatamente o Nelson Piquet para fazer a entrega. Tá vindo ali o Piquet. O Nelson vai entregar o pneu da pole position. Pneu ultra macio, autografado agora pelo Valtteri Bottas. Nelson Piquet, tricampeão mundial, um dos orgulhos do Brasil. A camisa de 1981, que foi o ano do primeiro título dele. E o número 5, exatamente, o número do carro Brabham. Esse pneuzinho lá na minha sala ficava perfeito, viu? Um grande abraço a todos. Lembrando que amanhã, a partir de 4h45, começam as nossas transmissões. O Sport TV 2 mostra a GP3, depois mostra a Moto Velocidade, depois tem a Fórmula 2 e a Fórmula 1. Todos juntos amanhã.
E daqui a pouquinho tem a Fórmula 2, a primeira corrida, a corrida longa, já com Bruno Fonseca e Lito Cavalcante. Obrigado pela atenção de hoje, pelo carinho de sempre. Valeu demais a sua companhia. Parabéns a Valtteri Bottas, pole position Áustria. Amanhã a gente se vê. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões.